O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou nesta quarta-feira a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual de 11,25% ao ano para 11,75%. Esta era a aposta que prevalecia nos últimos dias, depois de um bom período em que os analistas de mercado achavam que a taxa básica, a taxa Selic, teria aumentos de 0,25 ponto daqui até o começo do ano que vem. Bom, o Copom aumentou em 0,5 ponto, mas informou no comunicado distribuído no final da reunião que, considerando os efeitos cumulativos da política monetária, vai ter parcimônia nas próximas decisões do comitê. Ou seja, está dizendo que é possível que abrande, a partir dessa alta de 0,5 ponto agora, abrande o ciclo de altas com aumentos menores na reunião de janeiro e na reunião de março, ou com aumentos ainda maiores, 0,5 ponto, por exemplo, mas um ciclo mais curto, terminando já em janeiro. De toda maneira, informou que, em princípio, diante da situação atual, poderá abrandar, reduzir um pouco a sequência de altas. Essa decisão do Copom pode ser tida como uma decisão mais política do que técnica. A parte técnica tem a ver com as desvalorizações do real frente ao dólar, porque isso pressiona a inflação fortemente e faz com que o Banco Central precise atuar. Quando ele atua aumentando os juros, ele atinge os impactos cambiais na inflação de duas maneiras. Ele atinge segurando a própria inflação por uma redução da demanda e segurando a taxa de câmbio, porque no sistema de câmbio flutuante, ainda que sujo, o aumento da taxa de juros produz, em geral, reduções da taxa de câmbio. Também não era motivo de aumentar para terminar o ano dentro do intervalo da meta, com a inflação dentro do intervalo da meta, porque os efeitos desta alta agora não vão aparecer daqui até o fim do ano, vão aparecer no ano que vem. Há um efeito defasado da política monetária e o próprio comunicado do Banco Central lembra esse pormenor. Finalmente, também não era o caso de aumentar a taxa de juros mais fortemente, se fosse por uma razão técnica, porque, de um lado, a economia está num estado de estagnação, já lá embaixo, já rastejando, e mais juros significa menos produção ainda, menos atividade, o que já não é uma coisa que possa auxiliar no combate à inflação. E segundo, porque também a política econômica do novo governo, do segundo mandato da presidente Dilma, já deixou claro que dará prioridade muito forte ao reequilíbrio das contas públicas, à política fiscal. Quando a política fiscal atua com mais rigor, a política monetária, em geral, em teoria pelo menos, fica um pouco mais aliviada, não precisa ser tão rigorosa nem tão intensa. Então, por aí também não era o caso. Fica mais ou menos claro que essa decisão de aumentar os juros em 0,5 ponto percentual desta vez tem a ver mais com o reforço da ideia de que o novo governo será mais rígido no combate aos desequilíbrios fiscais, será mais austero e conduzirá a economia de uma maneira a um padrão mais ortodoxo.